Com certeza, a existência de Jesus está entre uma das mais intrigantes de toda a história. O filho de Nazaré e Messias do cristianismo teve uma morte trágica, emblemática e ao mesmo tempo misteriosa. Ao menos do ponto de vista histórico e arqueológico, são muitos os mistérios que cercam o fim da vida de Jesus. A Bíblia descreve exatamente o momento em que visitam o túmulo do Messias e já não o encontram mais. Em Lucas, capítulo 24, diz assim: No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus, e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com vestes resplandecentes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Eles, porém, disseram-lhes: Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na Galiléia. É necessário o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e, no terceiro dia, ressuscitar. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas estes acharam tudo isso um delírio e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Então, de acordo com as Escrituras Sagradas, Jesus fez como havia dito antes na Galiléia. Após 3 dias ressuscitou, abandonando o túmulo que foi preservado por séculos e que foi reaberto novamente alguns anos atrás. A tradição diz que Jesus foi enterrado em uma tumba em Jerusalém. No século seguinte, as civilizações construíram igrejas e outras estruturas em volta desse lugar sagrado. E atualmente, o túmulo de Jesus é protegido por um pequeno santuário chamado Edícula. A história mostra que a tumba foi descoberta em 326 d.C., mesmo ano em que construíram a edícula ao seu redor, pelas ordens do primeiro imperador cristão de Roma, o imperador Constantino. Em 2017, pesquisadores puderam confirmar que a edícula havia sido construída por volta do século IV, o que eleva as chances desse ser o túmulo descoberto pelo imperador romano. A tal edícula, conhecida como o lugar mais importante do cristianismo, está localizada na Basílica do Santo Sepulcro na cidade antiga de Jerusalém. Nesta foto, em que uma freira está rezando junto à cama de Cristo, é possível ver que a passagem para o interior da tumba é bastante pequena. Em 2016, a edícula passou por uma grande restauração, o que foi uma oportunidade para abrir pela primeira vez em séculos o túmulo que teria sido de Jesus. As imagens da abertura do túmulo e especialmente da retirada da laje de proteção realmente impressionam. Pessoas com claustrofobia podem sentir um desconforto, já que esse ângulo mostra o quão apertado é o espaço e o quão difícil foi o trabalho dessas pessoas. Uma característica do túmulo é uma longa prateleira ou cama de sepultamento, que, segundo a tradição, foi onde o corpo de Jesus Cristo foi colocado após a crucificação. Tais prateleiras e nichos, criados desde cavernas de pedra calcária, são uma marca comum em túmulos de judeus ricos do século I de Jerusalém. Ao acessar o túmulo, os cientistas puderam estudar o material em que a cama de sepultamento foi feita. A análise da pedra original vai permitir saber melhor a forma original do compartimento do túmulo, e também como essa forma evoluiu desde que o túmulo foi identificado pela primeira vez lá em 326. Acredita-se que o revestimento de mármore que cobre a cama tenha sido instalado no mais tardar em 1555 e provavelmente esteve presente desde meados dos anos 1300, de acordo com os relatos dos peregrinos. Sob o revestimento de mármore, os pesquisadores encontraram uma laje de mármore ainda mais velha e quebrada, gravada com uma cruz e colocada diretamente sobre a superfície original de calcário da cama de sepultamento. Alguns pesquisadores acreditam que esta laje antiga pode ter sido colocada no período das Cruzadas, enquanto outros acreditam ser de uma data anterior, sugerindo que ela já estava lá e já estava quebrada quando a igreja foi destruída em 1009. Então os cientistas fizeram novos testes e eles revelaram que a laje inferior foi provavelmente estabelecida com argamassa no século IV sob as ordens do imperador Constantino.
Com todos os dados, os cientistas podem apontar que a estrutura em volta do túmulo de Cristo foi restaurada algumas vezes ao longo da história, como no século IV, XI e XVI. Essas informações e todo o material colhido oferecem aos investigadores a oportunidade de estudarem a superfície original daquele que é considerado o local mais sagrado do cristianismo. No entanto, um grande trabalho de restauração é necessário. Aliás, a integridade estrutural da edícula, que foi renovada no começo do século XIX, tem sido uma preocupação há décadas. O espaço sagrado sofreu danos graves durante um terremoto em 1927, e as autoridades inglesas foram forçadas a reforçar o edifício em 1947, com vigas exteriores que ali permanecem até hoje. As dificuldades junto dos representantes do status quo e a falta de recursos financeiros foram adiando a sua recuperação, mesmo que esse seja provavelmente o maior símbolo do cristianismo, que chama a atenção inclusive de judeus e muçulmanos. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo de hoje, não vai se arrepender de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima!